Então, hoje é dia 21 de maio e a gente está começando esse 10º e penúltimo encontro nesse ciclo da Vila 11, da criação da Vila 11, e a gente está começando pelo que a gente abriu a semana passada. Esse exemplo da pia, né? Então, está ali uma situação onde para cada um é uma experiência diferente. Então, para um, é uma experiência tranquila, né? Deixa a louça, amanhã eu lavo. Para outro, é extremamente incômodo. Não, essa louça não podia estar aqui. Bom, então lava você não, mas não fui eu que sujei. Enfim, a gente já conhece bem essa história. Basta você ter vivido com mais uma pessoa e você já teve essa experiência, seja no assunto que for. E no paradigma que a gente foi criado, a gente resolve isso ou na força, no poder, no uso do poder, ou nos acordos, ou no constrangimento, ou se afastando, né, da questão, onde você terceiriza o problema. E a gente, quando integra esse velho paradigma e vai abrindo outras possibilidades, que na nossa mente dualista ela não está disponível, então, porque é sempre ou, né? Isso está certo e isso está errado, então é isso ou aquilo. Esse lugar vai ser ocupado por essa pessoa ou por aquela pessoa, dessa maneira ou de outra maneira. Então, como é que a gente sai desse lugar, né? Primeiro trazendo o E. Essa pessoa e aquela pessoa. Essa experiência e aquela experiência, essa necessidade e aquela necessidade. Então a gente vai integrando, sabendo que é E, não tem por onde fugir. E não tem o que eliminar, não tem fora do planeta, não tem fora da sua visão como uma coisa definitiva, né? Então a gente vai para um E. Quando a gente vai para um E, a gente sabe que são percepções diferentes, mas que elas são meras percepções de um ângulo. Ninguém tem a percepção do todo. Nenhuma parte contém a percepção do todo. E o todo é maior do que a soma das suas partes, né? Como a física quântica vem nos trazendo. Então, na prática, eu encontro uma situação que mexe comigo. A única maneira da gente desenvolver esse processo num outro paradigma, num paradoxo e não numa oposição, é se todo mundo ali estiver aberto para se transformar. Porque todo conflito vai gerar em você um deslocamento e dali você vai se transformar para aquilo entrar em fluxo de novo. Porém, a transformação não é a mesma. Então, da mesma maneira que o conflito não chega igual, a transformação não é a mesma. Então, tá ali, as duas pessoas encontram essa situação, cada um vai ter que ir para o seu próprio caminho, né? Não é uma coisa que a gente faz a princípio em grupo, a gente faz porque cada um tem a intimidade consigo mesmo, né? Então, eu vejo aquela situação, o que é que eu sinto, o que aquilo me move, o que aquilo me apresenta, e quando eu me disponho a me transformar, aquilo vai me gerar uma percepção mais ampliada. O que quer dizer isso? O meu ponto de vista ele não é o todo. Então, eu não sei o que o outro está pensando, eu não sei da onde o outro veio, qual foi a experiência do outro na vida. Não sei disso, não sei dessas necessidades. O que eu estou vendo é a minha experiência e que ela está reduzida porque até hoje eu não tive essa outra oportunidade, né, de ampliar a minha perspectiva. Então, primeiro que eu paro de achar que a minha visão é total, né, é o todo. E depois que eu começo a desconfiar que o outro
Oi, voltamos aqui. Então, continuando, vocês estão me ouvindo? Que está meio instável hoje aqui com o vento. Sim? Então tá, vamos seguir. Tá gravando? Tá. Então, eu vejo isso, né? Começo a me perguntar o que é que passa pelo outro, mas eu só consigo olhar o outro quando eu integro aquilo que se revela como uma marca em mim. A marca é aquilo que interfere, que faz a gente sempre trazer o passado para o presente. Então, um dia eu tive uma dor, um dia eu tive uma ferida, aquilo está dentro de mim, aquela emoção está em mim, presa por uma marca, presa por uma memória corporal, emocional. Aí o outro faz alguma coisa que acende essa memória em mim. Então, ele não me colocou aquela dor, ele acendeu a dor que está em mim. E eu tenho ali uma oportunidade de olhar para essa dor, integrar, atualizar e me libertar. O que é me libertar? Parar de condenar meu futuro para eternamente viver essa dor. E me libertar disso é trazer essa dor à tona, saber que ela existe e atualizar. Neste momento, eu não estou vivendo essa situação que me causou esse trauma, essa dor. Claro que esse não é um processo de informação, não é um processo intelectual, é um processo experiencial. Eu estou experienciando isso. E quando eu consigo atualizar, estou falando de uma maneira como se fosse simples e fácil, como se fosse algo que acontece naquele momento. Não é, é um processo, né? Mas estou trazendo o panorama geral para a gente poder falar passo a passo, onde é uma coisa de cada vez, mas tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu sei é que o outro não me colocou aquela dor, o outro não está me atacando, o outro não está fazendo nada do que eu estou imaginando, porque o que eu estou imaginando é baseado na minha marca do passado e que eu não estou atualizando. Então, isso eu sei. Não é o outro que está me atacando, ele está acendendo a dor que já tinha em mim. E o que eu sei também é que o outro tem uma perspectiva diferente da minha e que eu não tenho acesso a ela. Não é pela minha perspectiva que eu perceba do outro. O outro tem uma outra história, uma outra experiência de vida, outras marcas. Então, ele não está fazendo aquilo para me provocar, para me desafiar, ou seja, o que for. Mas sim porque as marcas daquela pessoa estão levando aquela pessoa aquilo. Então, quando a gente consegue olhar para isso, a gente se abre para se relacionar com o outro. E aí é de um outro lugar, porque pode ser que eu possa colocar claramente a minha percepção, porém eu não estou colocando essa percepção para me afastar da minha dor, mas estou colocando essa percepção porque agora eu vi o outro. Vou trazer um exemplo concreto. Digamos que a gente tem uma horta aqui e eu não sou uma pessoa ativa na horta, a não ser para ir lá e buscar folhinhas de hortelã para fazer um chá. Então, digamos que eu acordo de manhã, entro na horta, acho tudo lindo, né? Porque eu não olho aquilo crescendo, sinto esse sol da manhã, o orvalho ainda da noite, e estou ali em êxtase, pegando as minhas florzinhas, as minhas folhinhas, e indo fazer meu chá. E de repente eu trombo com alguém que está lá, puto da vida, está ali enlouquecido, está ali brigando com a horta, né? Ou com outra situação. E aí posso me incomodar, falo, nossa, estou aqui de manhã, colhendo minha florzinha, fazer meu chá e tal, e o outro estressado, né? Posso trazer esse julgamento e ou fugir do outro ou acusar o outro, né? Falar, você aí estressada está atrapalhando a minha manhã perfeita. Acontece que o outro que está ali todo dia na horta trabalhando, de repente percebe que a horta está sendo invadida por formigas. Então essa pessoa ela tem uma experiência ali que você não tem. Então para você o que essa pessoa deveria era ter a mesma experiência que você, simplesmente vir passear na horta, se abastecer e ficar feliz da vida. Então
eu não sei o que o outro está passando, por isso eu não posso chegar para o outro e simplesmente pedir para ele ter a experiência que eu estou tendo. Agora, quando eu conversar, quando eu me abrir para essa pessoa, eu vou ser convidada a entrar num lugar que vai me transformar. Tanto a minha relação com a horta, como a minha relação com essa experiência do outro e a experiência como um todo. E isso vai me tirar de uma inocência ou de uma ingenuidade. Isso vai me transformar. E eu posso, então, ali, na parceria, porque eu ouvi o outro, porque eu agora saí da minha ingenuidade ou da minha inocência e entrar nesse outro campo. Ou então falar, bom, não posso me envolver com isso agora, sei lá, e assumir as responsabilidades dessa minha ação. Então, o outro, quando ele está estressado e está te incomodando porque está estressado, e a gente não está estressado, a única coisa que a gente quer é que o outro deixe de estar estressado. E que é uma maneira boa, né, de estressar o outro. Então, você está ali, você optou por deixar a pia suja, porque no dia seguinte você vai acordar e vai limpar, e o outro fica estressado, a nossa reação pode ser, poxa, não precisa se estressar. Como não precisa? Você não sabe o que está acontecendo, de onde vem, né? Cada um vai tomar o seu partido e vai querer se manter naquele lugar. Ou vai querer chegar, tá, vamos ver quem tem mais poder e vai ficar do jeito que a pessoa que tem mais poder atua. Nenhuma dessas opções seria esse outro paradigma, onde eu sei que aquela situação vai me transformar. E não sei como ela vai me transformar, mas ela vai mexer comigo e vai me transformar. Ela vai me tirar de uma inocência, vai tirar de uma ilusão, vai me tirar de uma ingenuidade, ela vai me apresentar uma outra problematização, ela vai me apresentar a experiência do outro. Quer dizer, um novo mundo vai se abrir. E quando esse novo mundo se abre e a gente vai integrando as nossas emoções nessa abertura, ninguém mais vai ser o mesmo. E aí o problema vai ser atualizado. E a atualização desse problema a gente não sabe qual vai ser. Mas o que vai acontecer é que você vai estar mais próximo do outro e o outro mais próximo de você. E isso é um risco enorme na nossa vida, que foi criado para se proteger do outro, ou para confiar no outro, na ameaça, né? Na troca. Olha, eu confio em você, mas não pisa na bola, porque eu só pisou na bola uma vez, eu já paro de confiar. Então, quer dizer, eu não confio no outro. Eu quero que o outro me mantenha satisfeito, né? Então, não tem solução. Na mudança de paradigma, não tem solução. A gente conversa e resolve, a gente senta todo mundo e fica de acordo. Porque aquele acordo é quando todo mundo... A gente só entra em acordo quando todo mundo está no momento que fala assim, eu quero que isso dê certo, eu quero que essa relação dê certo. Aí eu entro no acordo. Mas e quando alguma coisa toca numa emoção minha, toca numa ferida, ela vem à tona, não vai ter acordo que sustente isso. Porque é um processo visceral, é uma dor. E quando eu tenho dor, para ela poder... Para eu aguentar aquela dor, eu preciso transbordar essa dor, eu preciso passar essa dor, eu preciso machucar o outro. Aí, se o outro está sentindo dor, eu consigo ficar com a minha dor um pouco mais sossegado. Então, não é uma questão de acordo, não é uma questão de regra, não é uma questão... Tudo isso pode até surgir, mas de um outro lugar. É uma questão de ver que a sua dor está ativa e ver que o mundo não está reduzido à sua percepção, né? Então, pronto. Caminhamos sem trazer nenhuma solução, mas um campo para um processo acontecer e a gente não sabe o que esse processo vai dar. Ele pode gerar no fortalecimento de uma relação, ele pode gerar uma percepção de um fim, de um ciclo de uma relação, que se abre depois de outra maneira, em outro contexto. Ele pode ampliar
e trazer novos projetos, ou ele pode simplificar e eliminar velhos projetos. Enfim, ali é um mundo inteiro que está se abrindo, né? Porque o nosso princípio não tem um mundo pronto para eu me adaptar, mas tem um campo aberto para que se crie esse mundo, para que ele possa emergir com a experiência do encontro com o outro, né? Por isso essa coemergência do mundo. Então, veja aí como isso chega, por onde vocês querem seguir. E a gente abre esse encontro. Oi, Ana, bom dia. Ah, tem alguém na tela. Pode ir, depois eu vou. Eu tô tentando ligar o vídeo e não tô conseguindo. Consegui. Pronto. Liguei? Liguei. Quando aparece um negócio no vermelho, bandeirinha, Tá dando para ouvir? Sim. Acho que a Ana caiu da sala. Pronto. Não, estou aqui, estou ouvindo. Eu acho que ela congelou ali do outro lado, né? Destravou agora? Sim. Sim. Esse exemplo da louça é realmente magnífico, né? E aí eu tenho agora essa vivência do corona, mais um exemplo para aqui em casa, que é o mesmo exemplo, né? É a sinuca de bico. O que a gente faz? Enquanto a gente vive na parceria aqui em 4 pessoas, e uma pessoa acha que tá tudo bem sair, que a vida tá acontecendo, que a gente não pode ficar tão trancado, assim, que é tudo bem visitar a avó, porque a avó tá precisando, enfim. E outra pessoa achando que não tem que sair de jeito nenhum, que é muito sério, que o vírus, né? E aí ontem a gente teve esse embate aqui em casa, mais ou menos saudável. Como é que a gente vai fazer? E aí surgiu essa palavra, poxa, mas agora então eu preciso ficar numa prisão porque você tem medo? E eu me colocando, poxa, e eu preciso agora ficar descuidada do coronavírus, então porque você quer sair? Eu lembrei muito do assunto da pia, né? Não tem solução, porque eu estou falando de mim e tem as crianças aqui. As crianças não têm muito esse poder de decisão, mas a minha companheira tem. E aí a gente chegou e foi dormir sem solução, não tem jeito. Porque ela tá achando que tem um exagero do vírus, que tem muito excesso tem que ficar em casa, trancado. E eu acho que sair na rua, botar o pé na rua é um descuido, porque o coronavírus está aí. E não tem solução, a gente tentou conversar, tentou dar risada, não tem jeito. E inclusive trazer isso para esse encontro, me ouvir falando, eu acho que não vai ter jeito mesmo. Ao mesmo tempo que eu queria uma solução mágica, né? Nossa, será que a Ana, algum participante, vai me dar uma solução? Pronto, caiu do céu. E esse exemplo da horta, da pia, não tem solução. E aí eu tenho que lidar com esse descuido. O que é o descuido, né? Será que é tão descuidado assim, ir lá na casa da mãe, ajudar a mãe a pagar a conta, que é as demandas que têm acontecido aqui, né? A mãe que está sozinha, que mora sozinha. Será que será que ficar em casa é tão ruim assim? É tanta paranoia? Ou também nesse momento é o que podemos? E aí a gente ficou nessa sinuca e continuamos assim. De alguma forma tem ainda um clima esquisitinho, assim. Não está resolvido. E temos que seguir a vida, né? Era isso, eu queria trazer esse exemplo que eu achei que tem a ver com a vila, que tem a ver com a louça, com a pia, Sim. com a horta. Sim, acontece que quando a gente
fala que não tem solução, não quer dizer que não vai caminhar, que não, pelo contrário, não tem uma solução, mas tem um caminho a percorrer e esse caminho ele inclui a transformação de todo mundo. O que não tem é certeza, o que não tem é garantia, o que não tem é controle, o que não tem é algo que é teimosia, né? Mas se chega num lugar que você fala assim, nossa, claro, como esse exemplo que eu dei da horta, que é um exemplo fictício, na verdade, porque não chegou a acontecer isso, mas poderia ter acontecido isso. Ou aconteceu, porém, não simultaneamente, né? Mas é cabível. Então, o que é que você sente quando a sua companheira fala que vai sair? O que é que você sente? Qual é a sensação que te dá? Qual é a emoção que te vem? Falando com bastante cuidado aqui, porque ela também está no grupo, é uma pessoa ótima e tal. Acho que ela vai ver o encontro depois, ela sempre assiste mais tarde. A sensação que me vem é de desespero mesmo, de, ai meu Deus, tá aumentando o número de casos na cidade todo dia, ai. É uma sensação de medo. Então, esse medo e esse desespero, e ela te colocar nessa situação de medo e desespero, te dá a sensação de quê? De que ela está sendo quem em relação a você? Descuidada. Então, aí a gente começa por aí. Ela não está sendo descuidada, essa é a sua percepção. Você percebe que ela está sendo descuidada porque na sua experiência você faz essa ligação, mas ela não está te descuidando. Porque senão você está conversando, ou pelo menos desconfie disso, como é a sua percepção. Senão você vai estar conversando com alguém que está te descuidando. E aí a conversa vai para outro lugar. E aí vai ficar louco, porque ela fala, mas eu não estou te descuidando. Não passa por aí. E aí vocês nunca vão se encontrar, se entender, porque para você ela está te descuidando e para ela não está te descuidando. Então, primeiro desconfia, na sua visão ela está te descuidando. Então, deixa um pouquinho ela de lado, deixa a situação de lado e você entra em contato com uma marca. Se você está o tempo todo com as suas células sendo transformadas, se você está o tempo todo atualizando a sua existência nessa Terra, por que uma memória é tão determinante, né? Por que a gente segura uma memória? Então, em algum momento você teve essa experiência de se sentir descuidada, de sentir medo, de sentir pânico, e o outro não está ali para você e você está se sentindo descuidada. Então, por isso que, de uma maneira geral, isso acontece na primeira infância. Então, está lá você vivendo essa experiência, marcou essa experiência, e as experiências, a memória, ela não se sustenta em nada, né? Então ela é muito abrangente. Aí ela vai se relacionar com uma comida, com uma época do ano, com um cheiro, então ela vai ser despertada em nós de maneiras mais surpreendentes. Mas agora ela está sendo despertada de uma maneira bem direta, né? Você está se sentindo descuidada. E ela está te descuidando. Esquece, porque não é ela que está te descuidando, é você que está tendo essa experiência. Então, traz esse descuido à tona, né? Você reconhece que você tem essa marca de descuido? Eu acho que sim. A Ilana pega e fala assim aqui, vivi isso aqui em casa também. Quando ela olhar para essas pessoas ou para outra pessoa que está tendo a mesma atitude de querer sair, ela querer ficar e cuidar, talvez ela não venha não se sinta descuidada, talvez seja outra coisa que ela encontre. Então, não é a situação em si, né? Sim, então, porque eu acho que não é a situação em si, até porque cada um causa uma coisa, um causa um sentimento de controle, descuido. Então, sim, fala. Não, que eu acho que a gente está falando, parece que não pode falar para outra pessoa que é descuidada, né? Mas eu acho que quando você pode sair desse lugar de você se sentir descuidada, pode ver o descuido no outro. E aí sim pode falar,
olha, eu acho que isso é um descuido. Mas você não está querendo que o outro resolva ou te cuide como Te se você fosse uma contemple. criança. Contemple a sua ferida, né? Você está falando de um outro lugar, claro. Por isso que a gente primeiro precisa liberar aquilo que condiciona para poder realmente encontrar com o outro e até chegar a falar, olha, é um descuido isso. Mas vai vir de um lugar tão sem carga emocional que o outro não escuta como um ataque para se defender. Então, vamos lá. Se você está se sentindo descuidada, o que você gostaria de se sentir como? Qual seria o oposto do descuidada? Eu acho que nesse caso é o cuidado mesmo, é a atenção. Então, o que você está querendo é que ela cuide de você, que ela te dê atenção. E isso, alguém poderia dizer, tem um método que é assim, você vai lá para o outro e fala, olha, o que eu quero é que você me dê atenção, o que eu quero é que você me cuide. Acontece que eu estou me perpetuando neste lugar que eu sou determinada de fora, que eu preciso que o outro me cuide. Eu não estou querendo dizer que o outro não vai te cuidar, mas de que lugar? Né? Do lugar de te subestimando, porque a coitadinha, ela precisa ser cuidada, né? Ou de um lugar de uma relação saudável, onde todo mundo se cuida. Isso é uma relação saudável, né? Então, vamos lá. O seu descuido, a sua marca de descuido, busca cuidado. Então, vai exigir do outro cuidado para poder sanar o seu descuido. Então, uma coisa não vai existir sem a outra. Você só vai ser cuidada quando houver descuido. E tudo isso está alimentando uma marca de uma infância e está te prendendo um futuro criativo. Porque sempre tem que ter cuidado para que ela não se sinta descuidada. E aí não amadurece a relação, né? Fica nesse lugar de troca. Então, reconheça que uma coisa não existe sem a outra. Você só vai ser cuidada quando você se sentir descuidada e alguém tomar uma ação em relação a isso. Você vai se sentir descuidada quando você achar que alguém deveria te cuidar e não te cuida. Quer dizer, uma coisa não existe sem a outra. Você reconhece isso? Sim. Cuidado e descuidado é o mesmo campo, né? Então, deixa os dois vir à tona. Ser cuidada e ser descuidada. Você cuidar e descuidar. Uma coisa precede a outra e uma coisa segue a outra. Então, essa vai ser uma relação sempre presa nesse campo. Então, abre mão. Abre mão. Você não precisa mais ser cuidada, ser adulta. Você não precisa ser descuidada, você é adulta. Você não precisa mais dessa dualidade, cuidado e não cuidado. Você não está você não é dependente, você não é que nem as crianças. As crianças precisam de cuidado. Você não é criança. Então, a sua relação com outro adulto pode ter outro campo, né? E não mais o preenchimento daquele lugar que ficou faltando. Não mais alguém que me preencha minhas faltas. E quando não preenche, eu fico frustrada. Então, abre mão disso agora, nesse momento. Tudo bem? Consegue abrir mão disso? Eu acho que sim. Difícil. Consegue. Mas também gostoso. Gostoso. Isso, quando dá esse gostosinho, é que está abrindo mão. Muito bem. Volta a olhar para ela nessa experiência, na sua imaginação. Volta a olhar para ela. E o que é que te vem agora? Liberdade. Com responsabilidade. E olha que curioso, justo ela está querendo sair de casa para cuidar de alguém, né? E a gente fala, bom, você está cuidando da outra pessoa, não está cuidando de mim. Porque a gente porque também mexe com essa comparação, né? Se alguém está cuidando de outra pessoa é porque está me descuidando. Porque não pode, a gente não tem essa cultura do e, é sempre ou. Se tem cuidado, tem descuido. Está cuidando do outro, o descuido sobrou para mim. Se está cuidando de mim, está descuidando do outro. Então, eu vou lutar para o que é melhor para mim, né? Então, percebe que a gente está sempre
culturalmente nessa dualidade do ou, e por isso que nos incomoda tanto quando alguém querido nosso, que a gente gostaria que cuidasse da gente, cuida do outro, porque o descuido vai sobrar para você. Então tá, a gente abriu mão disso, você não está mais julgando ela por estar cuidando, não está mais comparando, não está mais se achando que se ela cuida do outro, não cuida de você. Agora é E, é você e a família dela que ela está querendo cuidar. É E. Então, ela ficou uma pessoa mais cuidadosa ainda, né? Cresceu a força dela de cuidadosa. Além de cuidar de vocês, das crianças, ela ainda tem força para cuidar da mãe, da avó. Então tá. Volta a olhar para ela na sua imaginação, o que é que te vem agora? É engraçado, responsabilidade. E nessa responsabilidade, o que é que vem? Qual, para você, o que seria uma ação responsável? É a gente poder, por exemplo, conversar sobre as saídas e traçar planos e, enfim, Então, decidir junto. sim, então você já está se abrindo para se transformar. Você está se abrindo para se transformar. Você não, agora a conversa vai ter um desenvolvimento e vocês vão chegar em algum lugar que está livre dessa marca prisioneira, emocional, de que irracional também, né? De que, olha, não tem conversa, não tem pôr luva, pôr máscara, manter distância social, não tem conversa, porque o que ela está te descuidando, ela não está fazendo outra coisa a princípio, ela só está te descuidando, então não tem conversa. Então é assim, quando a gente chega nessa marca, o outro só está me desrespeitando, então não tem conversa. O outro está me humilhando, o outro está me ofendendo, o outro está me desprezando, aí né? tem conversa. Ela também se sente descuidada na sua liberdade, porque ela, eu tenho que ficar em casa agora, que nem eu prisioneira. Então só que você não faz o processo pedindo para ela fazer o processo. Porque quando você faz o processo, tudo que te vem é seu ainda. Então não é assim, ó, então vamos fazer o seguinte, olha lá o vídeo sobre conflito e mudança de paradigma, você faz a lição de casa, eu faço a minha, e aí a gente, porque também se eu fizer sozinha vai sobrar tudo para... Não funciona assim. A princípio, é você que está aqui, é você que está escutando isso, é você que está se relacionando com a questão, é você que faz o trabalho. Que injusto. Não, que bênção. É um privilégio poder fazer a cura em nós, né? E o outro sendo esse facilitador disso. Então não tem mas e o outro? Não tem o outro nesse. Sou eu e o outro, não é eu ou o outro, né? E o outro está dentro de mim. Então tudo que se apresentar no outro é meu também. E aí o que você faz isso? Percebe que esse é um conflito por quem acendeu uma marca, e o que você faz com essa marca? Deixa ela fluir. Deixa ela te transformar, deixa ela se integrar para te transformar. E conforme você vai se transformando, é inevitável que o outro não se transforme, porque é eu e o outro. Se eu estou me transformando, o outro está se transformando também. E aí vão vir outras camadas, até que chega uma hora que essa transformação ela chega num ponto de ressonância, não de dissonância, né? Sim? Sim, caíram muitas fichas, esse é o caminho. E aí isso vai resultar como? A gente não sabe, não tem, vai se resultar num campo de criação, mas a gente não sabe. Não vai acontecer o melhor, o pior, o bom, o ruim. Sempre acontece o necessário para se tornar desnecessário e assim a gente vai criando essa vida, né?
É isso, Ana. Obrigada pelo olhar. E eu também não, eu queria me sentir assim, não doida pelo medo, né? Porque eu acho que é isso. Eu não tô mais me sentindo louca pelo medo de sair de casa. De repente é um excesso de cuidado, é uma coisa que eu tenho que olhar mesmo. Isso não quer dizer que você não chegue a um lugar onde outro pega e fala assim, nossa, é verdade, eu preciso mesmo ficar em casa. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que todo mundo ali envolvido vai se transformar, porque tem um conflito e o conflito gera isso, gera transformação em todos. E esse é um outro paradigma, né? A Neuza coloca, eu me transformo e o outro se transforma em mim. É exatamente isso. Obrigada por compartilhar aí a experiência. Obrigada a vocês pelos ouvidos. Vou silenciar o microfone. E o Alê estava abrindo, quer falar, Alê? Oi, sim. Desde a semana passada, bom dia para todo mundo. Desde a semana passada que se falou da pia, né? Do problema da pia, um problema ótimo, comuníssimo, né? Para lá de comum e com várias possibilidades de criação, né? Tantos problemas desse tipo. Eu fiquei com ele, né? Claro. E aí eu pude revisitar alguns lugares, né? E revisitei um há cerca de 37 anos atrás. Minha filha mais velha era bem pequenininha e a Maria e eu, a gente se separou. Já vou até dizer uma coisa que foi muito linda que nessa revisitada, né, nessa viagem de volta ali. A gente tinha uma relação longa de namorado, foi basicamente a minha primeira namorada, e tivemos um filho e logo nos separamos. Com muita tranquilidade. Nessa revisitada, eu pude perceber que aquele amor conjugal que a gente tinha, de marido e mulher, né? Ele tinha sido bem necessário, lindamente necessário em algum momento e se tornou desnecessário em outro momento. E por isso não fazia mais sentido. E isso foi vivido por nós sem consciência, exatamente. A gente simplesmente fez uma separação que, se fosse na lei, ia dizer consensual, né? Aliás, ela é advogada, mas foi consensual, profundamente consensual, de alma, né? De um lugar muito profundo que surgiu isso. E a gente se separou, e com a Letícia pequenininha, e durante um tempo a gente ficou ali, eu ia para a casa dela todos os dias para estar com a Letícia, etc., jantar, parará, botávamos ela para dormir juntos, tarará, E depois Letícia começou a ir lá para casa, não vou ficar falando muito sobre isso, porque teve um processo, isso é legal, e daí se definiu uma organização, uma espécie de rotina organizacional para a vida fluir, né? Letícia ficava com ela e comigo. E no fim, ela ficava assim, segunda e terça comigo, quarta e quinta com a Celeste, e sexta, sábado e domingo a gente revezava. Pois bem, a coisa que eu ia trazer sobre a pia, né? Cadê a pia nessa história? É que quando eventualmente um precisava, por algum motivo qualquer, viajar num fim de semana ou estar ocupado num fim de semana em que estaria com a Letícia, a gente pedia para o outro, para trocar. E logo na semana seguinte tinha que acontecer a troca. Na cabeça da gente era assim, tinha que acontecer a troca. Porque era o ou. Era uma coisa ou outra. Estava aqui, agora estava lá, então agora vamos trocar. E isso começou a dar problemas, porque às vezes, no outro fim de semana também tinha uma necessidade de troca, e agora? Tem que começar a somar, fazer tabelinha para ver quantos... Né? Tabelinha até me lembrou a antiga tabelinha dos meus pais e avós, né? Que tinham que fazer tabelinha para ver se engravidava ou não. Mas aí caiu uma ficha, que foi linda, e na revisitada mais linda ainda. Era um pai e uma mãe.
era o Alê e a Celeste, amorosos, conectados pela mater paternagem da Letícia. A gente não queria, os dois queriam profundamente seguir sendo pai e mãe da Letícia. E aí a gente se deu conta que a gente não precisava trocar. Se ela pedisse, se ela precisasse e me pedisse, e eu pudesse, beleza. E pronto, porque um outro dia, um outro fim de semana, seria eu. A gente queria ser pai e mãe dela a vida inteira, a gente não sabe o tamanho da vida dela. Mas, como foi assim, acabou. Não houve mais. Fluiu, o tal do fluxo, né? A gente fala muito fluiu, né? Deixa fluir, mas às vezes eu penso que a gente tem que prestar muita atenção no que é fluir. Porque o fluxo verdadeiro vem de um lugar danadinho, né? Então, eu queria trazer essa revisitada com esse olhar para a gente. E aí, até a Ilana escreveu um negócio assim, né, que a gente parte do descuido e aí não consegue ver o que cuida de verdade. Acho que aí tem um ponto que me interessa muito. Porque eu tenho essa sensação de que a gente, quando vai tentar construir alguma coisa, a gente constrói em cima de reações. É sintoma sobre sintoma. É sintoma sobre sintoma da gente com o outro e é sintoma sobre sintoma dentro da gente mesmo. A gente está longe daquele lugar de onde vem um fluxo verdadeiro, um fluxo potencialmente verdadeiro, né? Então, eu fico com essa sensação forte de que aí está um trabalho vigoroso para a gente fazer com a gente mesmo. Né? Parece até que é óbvio, e é óbvio isso que eu estou falando, eu sei. Para mim é óbvio, mas como a gente vive repetindo aqui também, esse processo não se dá assim, que beleza, vou subindo, consertando as coisas, não. A gente escorrega e tropeça de novo e repete a mesma confusão, o mesmo problema e precisa repetir e reavaliar e reviver e tarará. E aí, então, uma vez me veio uma coisa que me ajuda até hoje, que é comparar, assim, é como se a gente vivesse na lei da física, como é que chama? Newtoniana, né? E quando uma bolinha bate na outra, a uma ação corresponde uma reação igual e contrária. Mas nós não somos bolinhas newtonianas. Se é que tem uma lei... lembrei de um negócio que acho que é legal. Se a gente tem uma lei, a lei da ação, simplesmente, não é da ação e reação. Se alguém me atua, eu não devo reagir a isso, eu devo voltar para mim mesmo e agir junto a isso, e aí talvez o fluxo se organize de um outro jeito. O que eu lembrei aqui, só para fechar, é que, lembrando dessa história com a Celeste, né, eu lembrei também de uma amiga minha, a Ana, que ela e a companheira compraram há muitos anos atrás um sítio, umas montanhas perto do Rio de Janeiro, muito lindo sítio, com um riozinho que passava, e um dia teve uma tromba d'água que levou de roldão tudo. A horta, árvores frutíferas, matou um cavalo que elas tinham. E ela me ligou, assim, né, a princípio muito triste com aquilo que tinha acontecido, aquela desorganização toda, tal, não sei o que lá. Uma semana depois ela ligou de novo, convidando para a gente ir lá no sítio, porque aquela tromba d'água tinha reorganizado a geografia e tinha criado uma linda cachoeira. O rio tinha criado uma linda cachoeira e formado um outro fluxo, e aí fica bem adequado, no terreno, criando outras possibilidades de plantio, de horta, de não sei o quê, tarará. Está aí, me pareceu, né, nessa semana, que está aí um lindo exemplo, não é exemplo, né? Uma linda vivência de reorganizações, que elas compraram aquele terreno e agora estavam felizes para sempre. Nananina, não, mas sim, 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 sim. Era isso que eu queria trazer. É isso mesmo. E é o que você falou, né? Parece que tudo vai ficar perfeita a nossa vida agora com todos esses recursos, com todas essas possibilidades, que é o que talvez muita gente fantasie com a
com a possibilidade de se juntar a nós aqui, a vila, né? Poxa, eu quero morar num lugar onde as pessoas fazem isso, pensam assim, conversam sobre isso, mas é tão claro que não tem como essa experiência ser a mesma para cada um. Então, estamos aqui em 12 pessoas e eu posso chegar em um dia e falar assim, gente, eu acho que eu nunca fui tão feliz, tão relaxada convivendo. Travou aqui para mim. Deve ter caído ali, eu acho. Sim. Deve voltar daqui a pouco, né? Sim, sempre. Ou não. A realização das coisas, algo vai acontecer. E não. É boa. Não sei porque está caindo aqui. Estou de volta, vocês estão me ouvindo? Voltou. Então, desse lugar, assim, que para a gente também é muito importante, saber que a gente já viveu aí tempo o suficiente, experiência suficiente para não se iludir de que o outro vai ter a mesma experiência que você está tendo, porque parece tão real a sua experiência, né? O outro vai ter a experiência dele e vai ser frustrante para você. Para todo mundo, né? Para o outro que não está tendo o que achava que ia ter e para você que não está dando o que achava que podia dar. Então, esse é um lugar a ser realmente construído e desconstruído. E essa é uma questão que eu e o Fábio, a gente tem bem vivo em nós, né? Por isso que a gente está organizando aqui, como é que a gente faz para as pessoas irem chegando aqui e a gente ganhando lucidez, né? E não sustentando fantasia, né? Babi, você quer falar? Sim! Você falou em ilusão, meu coração disparou. E dá para ouvir? Sim. Dá para ouvir? Então vamos lá, acho que chegou num... Senti meu corpo, estou sentindo meu corpo esquentando. Ai, queria colocar o vídeo para você ver assim como o corpo, né? Essa quentura. Mas tenho certeza que dá para sentir aí. Tudo pulsando. Me vejo em cima de um precipício e dizendo, não, você não quer crescer. É bom ficar dependente, é bom. É muito esse apego da criança, quando você tem ouvido até a Maia me falar, mãe, eu não quero crescer, né? A Maia, minha filha, para quem não sabe, de 10 anos, que está crescendo. E ouvindo você, ouvindo o Alexandre, ouvindo eu não sei o nome dela, né? E quando você falou da ilusão e desse nosso lugar de, agora sim, agora aqui vai ser seguro, né? Me veio essa voz, né? Que me vem às vezes quando fala para mim mesma, cadê a mãe das suas filhas? Cadê a mãe dessas crianças? Cadê o eu adulto? Então eu sinto que me desapegar dessa ilusão é não viver na fantasia, e isso é muito ruim, me vem uma coisa muito ruim. Não viver na fantasia. E, ao mesmo tempo, enfim, eu queria trazer isso. Essa é uma questão muito... Eu estou abrindo as minhas mãos agora, não abrir mão mesmo. E aí me vem o choro. Mas é um lugar muito
muito forte, assim, como se o outro, ser definida pelo outro, me dá uma garantia de estar viva. Uau! E ao dizer isso, eu sei que a cabeça sabe que não, né? A da Maravilhas, mas é uma coisa muito entre meus pulmões, assim, meu coração esmagado, parece. Me vem essa sensação. Queria compartilhar isso. Agora já está bem menos desesperador, já vem uma... Pareceu um gato aqui no jardim. Então, sabe que talvez a gente precisa fazer uma... me lembrou assim, né? Quando eu estava na escola, tinha uma feira de profissões. Então, você em stands assim, e as pessoas, e profissionais iam te apresentando a profissão deles para ver se qual profissão te chamava mais atenção, né? Me veio assim que a gente precisa fazer um stand sobre ser adulto, porque talvez a gente tenha marcas e impressões muito difíceis em relação ao adulto. E ser adulto, biologicamente falando, é muito bom, né? Ser adulto é o sonho de toda criança. Ela pode até falar, não quero crescer, mas, nossa, já pensou, faz o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Que seja na ilusão, né? Então, me dá a impressão, Mabit, ouvindo que o mau encontro com o adulto, né? O que é ser adulto? Talvez a gente tenha definições aí, marcas em relação a isso, né? Me veio essa sensação de que a gente tem uma experiência negativa com a projeção do adulto, né? Perfeito, é isso. Me veio Peter Pan, né? Essa... É isso. Com certeza estou dentro dessa feira. Adorei essa criação. Bora criar. Eu vou criar isso. Já me vieram várias personagens. Vou fazer uma feira em mim. É isso, né? A Cal está colocando. A gente cresce ouvindo falar, aproveita enquanto você é criança, antes de virar adulto, porque a gente tem... Porque o adulto que a gente conhece, como a humanidade ainda não se adultizou, o adulto que a gente conhece é a criança atrofiada. Aquele ser que só perdeu, né? Que perdeu a liberdade da criança, né? E, na verdade, o convite da Terra é para nos tornarmos adultos. E se a gente tornar adulto com essa biologia adulta, maravilhoso. O que eu vejo é que acontece em ficar adulto, crianças poder de escolha, privilégio disso ou daquilo, centro das atenções. Então, vai adultizando as crianças. E aí vai ficando mais deslocado ainda, né? Criança adultizada, adulto atrofiado. A gente, de repente, pode, né, fazer um olhar para isso, cada um na sua experiência, um olhar para esse deslocamento aí, né? Perfeito, agradeço a escuta e esse espaço de deságue. Seguimos. Sim, seguimos. Está perto, se alguém ainda quiser colocar antes da gente encerrar alguma percepção, fica à vontade. Ana? Alô, vocês estão me ouvindo? Não, foi a Dídia. Fala, Dídia. Isso, tá. Como eu já morei em várias cidades, em diferentes lugares, em diferentes casas, com diferentes pessoas, acho que eu tenho algumas experiências para compartilhar
com relação principalmente à pia, à louça. E vou fazer isso bem rapidamente, assim, porque essas últimas conversas também fizeram com que eu revisitasse, né, essas experiências que eu tive. E na moradia da universidade, eu tinha 17 anos quando fui para lá, a gente se organizava assim, fazia uma agenda, né? Então, cada um tinha um dia da semana que tinha que fazer a limpeza da casa. E ali os conflitos, então, eram de outra ordem. Eram assim, você não limpa direito, ou você não limpou no dia combinado. E ali também, eu lembro que a gente tinha uma geladeira bem pequenininha, que era fornecida pela própria universidade. E um dos outros problemas era, você comeu meu Danone, você comeu minha comida. E algumas pessoas começavam a etiquetar suas comidas, porque ninguém pode pegar, isso aqui é meu. E num momento mais recente, agora já com 37 anos que eu tenho, dividindo casa com outras pessoas da pós-graduação, eu vivenciei algo que eu achei muito interessante. Assim. Quando eu vejo a casa suja e a pia, e se eu tenho tempo disponível ali, eu paro rapidinho, dou uma ajeitada. E eu vi que as pessoas não estavam fazendo isso também, né? Só eu que estava nesse movimento. Aí eu peguei, na minha cabeça me veio uma ideia que eu achei genial. Falei, nossa, agora vou limpar só quando tiver gente em casa, para as pessoas verem que eu estou limpando. E achei que aquilo ia resolver tudo. Falei, nossa, é agora as pessoas vão começar a limpar a casa também, porque elas vão se sentir ou constrangidas, ou motivadas, enfim. E isso não aconteceu. E eu continuei limpando, sempre que tinha alguém em casa. Aí eu resolvi conversar, né? Porque eu também falei, então vamos conversar sobre isso, né? Num momento que nós éramos 3, no momento que estavam nós 3, eu falei, gente, será que semana que vem vocês poderiam dar uma ajeitada na casa? Porque, né, acho que já faz umas 2 semanas que eu estou limpando. E aí a resposta que me veio foi assim, vamos marcar uma data então para a gente fazer faxina? Como se toda a limpeza que eu tivesse feito, como ela não foi combinada ou agendada, sei lá, não valesse ou não contasse, enfim. Então eu fui de novo assim surpreendida, né? Pega de surpresa. Aí eu respondi, falei assim, podemos sim combinar. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de agendamento, né? Eu acho que a gente acaba ficando preso. Eu quando vejo que está sujo vou lá e limpo, mas podemos. E acabou que eu cedi um pouco também, né? Então a gente marcou um dia lá. E aí nós 3 limpamos tudo rapidinho, enfim. E depois a gente logo se desfez, né? Esse trio que estava ali naquela casa, cada um foi para um lugar diferente. Mas acho que para mim foram experiências muito interessantes, assim, porque na minha cabeça as coisas estavam muito claras, né? Como elas iam acontecer. E elas aconteceram completamente diferente, assim, do que eu imaginava, né, que seria, né? E a gente volta para esse lugar, né, que vocês trazem e todo mundo que trouxe. Não tem solução, né? A gente vai criar mesmo a partir do conflito. É isso. Obrigada. Que a Ana travou, né? Não sei. Ou caiu. Voltou. Para mim, continua. Sim, voltei, estou aqui. Pronto. Eu não sei até onde você ouviu, mas eu terminei dizendo que a gente chega nesse mesmo lugar, né? Quando a gente percebe que não tem solução mesmo e que dessa troca vai surgir algo que muitas vezes, e na maioria das vezes, é completamente diferente do que a gente previu, imaginou
ou pensou que fosse acontecer, né? E isso, acho que a gente pode olhar com alegria para isso, né? Entrar nesse jogo, né? Como você costuma falar, e viver esse jogo com alegria, ou pode ficar muito bravo, né? Porque não aconteceu como eu gostaria que acontecesse. Aí tem uma dimensão que eu fico me perguntando, né? Até que ponto a gente realmente pode fazer essa escolha, sabe? Ou até que ponto, muitas vezes, a gente se sente atropelado pela emoção que chega, né? E se chega uma emoção diferente daquela que a gente deveria ou gostaria de sentir. E é isso. Obrigada, Ana. Queria compartilhar só essa experiência mesmo. Sim, se a gente vai partir para o controle da emoção, para a racionalidade, para a intelectualidade, para a informação, a gente não vai ganhar essa crise, a gente não vai resolver essa crise porque o impulso é muito maior, não tem, esse caminho é falido. Por isso que o trabalho é indireto, por isso que o processo é em nós, porque quando a gente consegue chegar, quando a gente vai trabalhando, vai percebendo, vai abrindo a percepção, vai vivendo os processos, consegue perceber que não tem mais separação, o que você está fazendo é você, o que você está vendo é a sua percepção, o que a sua ação nunca é prosaica, por mais cotidiana que ela seja, é a sua autocriação que está acontecendo ali. Quando você percebe isso, as coisas ganham outra dimensão, porque você não está fazendo para agradar, você não está fazendo para resolver, você não está fazendo para conquistar poder ou espaço, você está se criando, não tem mais separação. Eu estou lavando louça, não, eu sou o próprio ser e a própria louça, e não sou nada disso ao mesmo tempo, né? E isso não quer, na nossa mente dualista, isso vai parecer uma resignação, né? Tudo vale, então, mas na verdade é ao contrário, é uma grande consciência de perceber que a gente discute, a gente se relaciona muito desconectado e muito separado, e o que a gente fica tentando nas discussões é porque eu estou com efeito sobre efeito. Então, esse caminho de se reconectar com a própria produção de vida em você, de ter a sensação de que não há falta, de ter a sensação de que a gente está sempre em criação e construção, que você não tem nada para defender, que você não tem que buscar legitimidade, que você não tem que buscar pertencimento, e ao mesmo tempo saber que aquilo que você está atuando e criando é você mesmo, e não é alguma coisa que serve para alguma outra coisa, aí começa a abrir um outro campo. E não vai resolver nada, simplesmente vai te dar cada vez mais campo de criação, cada vez mais riqueza nessa criação. Então, é outro paradigma mesmo, né? Que a gente está aí se preparando para perceber, porque a Terra está aí se abrindo para essa percepção, né? Sim, e tua fala a gente volta de novo para o princípio, né? E não para o fim. Muito bom. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Então é isso, né? Vamos nos... Sim, podemos finalizar hoje? E para a derradeira quinta que vem. E aí até lá eu e o Fábio vamos ter mais claro como é que a gente vai propor seguir num processo prático. Marília, você abriu o microfone? Você quer falar? Eu queria, mas o meu computador está meio confuso aqui e o meu mouse não está funcionando bem. Vocês me escutam? Sim. Você acha que dá tempo de eu fazer uma partilha? Ou Dá. eu posso deixar? Sim? Eu estava sentindo forte de fazer e aí acabou que o Alexandre trouxe isso de uma outra forma, então estou aprendendo aqui com a fala de todo mundo.
eu estou vivendo uma situação que eu não estou conseguindo ultrapassar, que é na relação com... eu tenho um ex-companheiro, tenho um filho de 4 anos, né, dessa relação. E eu fui abrindo mão de várias coisas para ficar com o meu filho e tá criando ele. Isso para mim foi transformando várias coisas na vida. E eu me separei tem 2 anos e começou muito conflito assim em relação à guarda, né? E meu ex-companheiro querendo que fique igual, que o meu filho Benjamin fique o mesmo tempo lá e o mesmo tempo aqui. E daí tá, como é uma relação de tanto conflito, teve um momento que eu falei, tá bom, vou dar conta disso, e comecei a ir ocupando esses momentos que não tô com meu filho, fui voltando a trabalhar, fui voltando a fazer várias coisas e fico muito bem, assim, até quando ele não tá, enfim, vou criando várias coisas. Só que eu olho para o meu filho e eu vejo que isso não é bom para ele, assim, né? Ele fica 2 dias aqui, 2 dias lá, e eu comecei a perceber na fala do meu filho de 4 anos, começando a se gerar uma situação de ansiedade, né? É como se essa situação estivesse dando para ele uma medida de tempo, assim, né? E criando uma sensação de ansiedade, né? Quando é que vai ser lá? Antes, uma criança que não tinha muito essa compressão do tempo, né? Enfim. E aí tô aí como que eu caminho. E eu comecei a tentar caminhar para... Será que eu consigo abrir mão e falar, então, fica com o seu pai? E não falar isso para ele, né? Mas, então vai ficar com o pai. E falei isso com o meu ex-companheiro, então... você daria conta, então, de ficar com ele de forma contínua? Porque eu acho que ele precisa de uma experiência mais contínua, assim, de viver. Só que eu não consigo caminhar daí, eu não consigo, de fato, abrir mão, né? Especialmente porque eu sinto que eu posso estar fazendo algo ruim ao meu filho quando eu tiro a experiência da mãe ali para ele, né? E aí não consigo caminhar, assim. E eu consigo ir expandindo coisas para eu fazer e voltar a me envolver nas coisas que eu me envolvia antes, mas me dá uma dor, assim, de tirar essa experiência da mãe para o meu filho, assim. Não sei. Sim. Eu acho que o Alexandre se trouxe, né, um caminho ali que minha mãe ou meu pai, a casa da minha mãe ou a casa do meu pai, o que a minha mãe pensa ou o que meu pai pensa, né? Esse ou e esse desacordo, né, entre vocês, que aí fica o certo e o errado, né, ou o errado, é isso que talvez gere essa ansiedade, porque ele não está transitando por um campo complementar, né? A casa da minha mãe e a casa do meu pai, minha mãe e meu pai, ele está indo por um time ou para o outro, né? São 2 times. E talvez isso é que gere a ansiedade, né? Porque agora, independente disso, você de repente tem uma visão desse lugar contínuo e tal, pode-se chegar a essa percepção de uma maneira mais lúcida, né? Quando é que a gente entra numa maneira mais lúcida de ver? Quando a gente não está vendo pelo campo emocional estagnado, por uma marca emocional. Então, quando a nossa fala ela sai com ressentimento, com mágoa, com tristeza, com raiva, com nojo, quando é tão palpável, é porque a gente está falando de uma dor nossa, que é diferente quando a nossa fala, a nossa percepção, ela já vem com uma lucidez.
E ela vem com uma lucidez, porque esse campo emocional ele foi olhado, cuidado, curado, contemplado, integrado, finalizado, e aí eu posso olhar com lucidez. E aí quando eu olho com lucidez, a emoção ela é fluida. Então a emoção é ação, é separação, né? A emoção ela é lúcida. Que eu vou por esse caminho, né? Olhar onde é que está ferindo em você, qual é que marca essa relação e essa situação está deixando tão viva, que tristeza, né, é essa, que dor é essa, que ressentimento é esse, e poder olhar para isso, poder dar luz a isso, poder trazer isso à superfície para isso ficar bem visível, não ficar na sombra. Porque enquanto fica na sombra, a gente fica tentando ser a polaridade boa, e aí o outro com certeza vai ser a polaridade negativa, né? E conforme isso vem para a luz, isso pode ser integrado, aí vem uma lucidez, que pode até ser a mesma de anterior, falar assim, olha, eu sinto instável essa situação, só que aí vem de um outro lugar. E porque vem de um outro lugar, resulta em outro tipo de conversa, porque o outro não está te ouvindo falar, vamos conversar sobre o nosso filho, o outro está ouvindo, deixa eu falar a minha opinião, que é contra a sua opinião, e ver se você me ouve, né? Qualquer coisa assim. Então é por isso que a gente não se comunica, porque a gente não fala com o outro, a gente fala com a nossa dor, e a nossa dor ela só dá para aguentar quando a gente transborda, então a gente precisa ferir o outro para poder aguentar a nossa dor. Então, é todo um processo indireto e urgente, porque tem uma criança junto com esse processo. Então, isso quer dizer o quê? Tem pessoas que precisam se responsabilizar pelo campo dessa criança. Então, por isso que é urgente, né? Tem uma urgência nisso, mas é indireto. Tem uma urgência, mas não dá para ter pressa. Pode ser um processo de uma vida inteira, mas tem uma urgência que tem que se olhar para isso. Que dor é essa, né? E esse E. Então, essas transformações, eu vou chegar lá no auge do meio do processo. Você sentir realmente uma satisfação, uma compaixão, um respeito pelo pai do seu filho, né? Sentir um reconhecimento que é o pai do seu filho, independente de tudo que ele faz, que é contra o que você gostaria, né? Mas é um lugar mesmo de amor, de incondicional, de uma aceitação incondicional. É que a gente tem que fazer todo um caminho para isso aí brotar, né? Que já está lá, a gente não faz isso, mas para isso vir à tona, nos tomar, tem todo um caminho. Mas olha só qual que é o desafio. Você está pronta para amar o filho do seu pai? Né? Essa é a pergunta. Está pronta para perder um monte de coisa para amá-lo? Não estou pedindo para você voltar a casar com ele, mas para amá-lo, né? Eu acho que independente do problema, né, de cada um ou da marca de cada um, o que a gente não consegue é se relacionar com a realidade, né, com a realidade real do problema, né? A gente se relaciona com o problema e que o problema não está na realidade, o problema é passado, né? Então, a gente procura a solução. Porque se a gente se relaciona com a realidade, não é problema, é realidade. Então, não precisa procurar solução. Mas a gente se relaciona com o problema, não com a realidade. E o problema seria essa marca. Sim. Que a gente tem de sobra, né? A Neuza está falando aqui que eu troquei. Eu falei o filho do pai dele. Mas você entendeu o que eu quis falar. Entendi. E eu acho que eu percebi duas coisas, assim. Que eu acho que é exatamente o que acontece. Assim, eu falei sobre isso e me veio tantas emoções, acho que o peito encheu tanto,
que eu tive dificuldade até de te ouvir e compreender. Como se eu precisasse, eu acho que eu vou precisar ouvir isso depois. E, na verdade, eu acho que é isso que acontece, né? Quando eu vou falar sobre isso, me vem tantas coisas, esse turbilhão emocional, que eu não consigo nem ouvir o outro, assim, né? No fim das contas. E sim, assim, né? Essa pergunta que você me faz, se eu vou verdadeiramente conseguir amar, a minha sensação, e acho que esse momento todo do isolamento tem sido para mim muito um espaço de olhar para essa relação, olhar para o pai do meu filho, né, para o meu ex-companheiro, e conseguir amá-lo, assim. Só que me dá muito medo de caminhar nesse lugar e de voltar a estar casada, assim. É como se fosse isso, como se eu precisasse ficar numa eterna negação das coisas boas que ele tem, com medo de ser pescada por isso, assim, novamente, né? E de voltar para um lugar antes que, enfim, é porque é um amor também dentro de uma dualidade, assim, né? Não é um amor verdadeiro, assim. Mas é isso, um medo de caminhar nesse lugar e eu sinto que isso confunde para ele também, porque quando eu caminho na direção de amá-lo, assim, respeitá-lo, ele vai me fala umas coisas, eu falo, tá bem, tá tudo bem, então vamos, tudo certo, assim, vamos caminhar. E aí eu acho que isso confunde para ele também. Então eu fico marcando, não estou recompondo o casamento aqui, enfim. Estou falando um monte aqui, acho que nesse turbilhão mesmo de emoções, acho que eu preciso... É isso, né? Olhar mais para isso, mais e mais. Gratidão. Sim. Minha vontade de trazer uma coisa, posso dar tempo? Claro. Curtinho. Marília falou do bilhão. O central está na gente mesmo, no nosso grupo, né? Que é isso, né? É a parte que cabe nesse latifúndio, a parte que me cabe nesse latifúndio, a parte que me cabe, que me contém, e que me cabe a parte que eu me responsabilizo. A mim me coube isso, e eu preciso trabalhar isso. E daí eu me lembrei de uma pessoa que eu conheci, uma bruxinha, uma pessoa da roça, completamente da roça, boia fria, e que era ela faleceu há pouco tempo, e que é uma pessoa extraordinária. Um dia talvez a gente possa falar dela, é a Baixinha, o apelido dela, que sempre foi o apelido da vida dela, Baixinha, uma pessoa incrível. E ela falava para mim assim, menino, eu ainda era menino moço, mas menino, tem que encarar, centrar e firmar. E eu escutava aquilo com muita atenção, assim. Muitos anos depois eu fui encontrar isso nas palavras de um cara, um pensador, um psicólogo que eu gosto bastante do trabalho dele, exatamente com as mesmas palavras. Encarar a si mesmo, centrar em você mesmo e firmar nos seus pés. Deu vontade de trazer isso assim como... Enfim. Bom demais essas baixinhas aí, né? Você está de mão levantada, Márcio? Também fiquei com bom dia para todo mundo. Fiquei com vontade de compartilhar também uma coisa que eu senti na fala da Marília, né? Que também levando em consideração, né, essa ação reflexiva sobre o olhar da realidade, né? O quanto da percepção que a gente tem do sofrimento dessa criança, né, o que a Marília tem, também não faz parte dos próprios, sei lá, as próprias marcas, né, os próprios fetiches que ela tem com relação ao que é sofrimento ou não. Sem entrar muito no mérito da dinâmica do desenvolvimento. Só um minutinho. Ah, você limpou um xixi, que bom. E ainda não, tem que arrumar a casa. E aí eu acho que sem querer entrar muito na questão do desenvolvimento da criança, eu tenho um filho de 4 anos também aqui em casa, né, exatamente na mesma idade. Eles têm uma capacidade de
volição muito grande, e eles têm estratégias para conseguir o que eles querem também, né? E eles sabem bem como pegar a gente, assim, né? Então, às vezes, a gente está diante de uma situação, que pode ser uma situação nesse sentido, né? Da criança querer alguma coisa para ela e usar dos artifícios que ela tem, porque ela também aprendeu com a gente, né? Como conseguir as coisas. E de repente a gente olha para isso e coloca nisso toda a impressão que a gente tem de um relacionamento como o qual você está trazendo, aí cheio de medos, de não voltar para o mesmo espaço, ou coisas assim do tipo, né? Aí o que eu coloco na questão é, será que essa criança sofre tanto assim de estar 2 dias com o pai, 2 dias com a mãe? Será que isso é tão deletério assim, ou tão determinante para a saúde ou para a integridade dessa criança, né? Então, para dizer que a ação é reflexiva mesmo, né? Isso a gente vai resolver dentro da gente, independente da forma como você for lidar com essa situação de quem vai ficar com quanto tempo, não sei o quê. Quanto mais você e seu companheiro estiverem íntegros, tanto melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança a partir de todos os desafios que vão ser lançados para ela, né? Então, eu acho que a gente também precisa olhar para as crianças com esse olhar de que eles precisam de cuidados, mas que eles têm muitas capacidades também. Passo a palavra. Desculpa, não sei porque que a gente está caindo aqui, porque está com a internet. Mas... Tinha alguém falando? Em relação ao que o Márcio trouxe, eu vou falar sobre uma experiência assim, bem rapidinho, eu vou falar, não vou entrar em detalhes, mas eu acho que a criança sente em relação, pode fazer bem ou mal nesses parâmetros, em relação a como os adultos se comportam. E em que lugar a gente coloca a criança, né? Por exemplo, eu desde que nasci tive uma sequência de mães, né? E sempre me colocaram, com os trabalhos que eu fiz, com a ajuda de muitas terapias, eu consegui enxergar que, na verdade, tive o privilégio de ter muitas mães. Não é que não teve, é verdade, não teve uma, tive várias. E justo há pouco tempo, Ana me trouxe uma coisa relacionada com a astrologia, que o meu lugar no universo é de uma pessoa que precisa ter muitas mães. Acho que só precisa deixar claro que da onde você está falando, né? O Fábio nasceu e a mãe dele morreu no parto dele. Então, é desse lugar que ele está falando que as mães, teve muitas mães. E a lua dele é de Aquário. E a lua de Aquário, ela traz essa qualidade, né, de que mães que falam línguas diferentes, além de tudo, né? Então, eu sofri muito o lugar onde me colocaram, assim, onde minha família me colocou, mas o lugar onde eu estava não era de sofrimento, pelo contrário, era de muita dessa liberdade de experienciar várias mães, nesse caso específico. Eu só queria trazer isso. E de não precisar mais de mãe, né? Depois de adulto. Que é importantíssimo. E a Lu falando que você ganhou irmãs queridas. Então, olha só, a gente, semana que vem, nessa derradeira desses encontros, de como a gente começar a concretizar a Vila 11, de que maneira a gente pode fazer alguma prática presencial, de que maneira a gente pode fazer algum encontro virtual focado em coisas práticas
relacionados a esse espaço aqui, a esse projeto que está ganhando cada vez mais vida, desse campo aqui, da nossa vida aqui, virar uma vila. Então, a gente traz nessa derradeira da semana que vem, e aí qualquer questão prática que qualquer um quiser trazer, a gente vai ter esse espaço também para conversar, tá bom? Eu acho que cabe para o próximo encontro, assim, a trazer, utilizar desse último encontro, desse ciclo, utilizar mesmo ele assim como último encontro, né? E trazer tudo, né? Trazer tudo para o último encontro. Até questões assim que possam parecer sem importância, né? Para um que fale, às vezes alguém que a gente quer fazer uma pergunta que esteja na altura de alguma coisa e acho que trazer tudo, né? Desde as inquietudes mais simples ou complexas ou bobas ou qualquer uma e para ver como a gente se organiza em função de tudo isso para poder continuar. Certo. Então, um beijo. Hoje à tarde, às 4h da tarde, a gente vai ter um encontro com a Elisa, aquela médica que participou do Entre, e ela vai atualizar. Ela é uma médica que trabalha em Campinas, na região de Campinas, e ela está na linha de frente, né, tanto de um hospital público como de um hospital privado, e ela tem essa dimensão enorme dessa situação que a gente está vivendo, e é uma pessoa muito próxima, que participa muito dos nossos processos aqui, então ela conversa muito nessa linguagem, e aí é um convite para quem quiser às 4h da tarde, nesse mesmo Zoom, vai ser gravado, encontro com a Elisa, e depois eu disponibilizo ali no YouTube. E quem quiser estar ao vivo, é hoje às 4h, tá bom? Então, um beijo. Obrigada. Nos vemos em breve. Beijo! Tchau!